Olá, pessoal. Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. E neste podcast aqui, neste encontro, eu quero falar realmente de um grande assunto, que é o alimento planetário, o alimento no mundo, porque nós não poderemos mais conviver nos próximos 30 anos com insegurança alimentar, com cerca de 4 bilhões de pessoas na insegurança alimentar no planeta, com 1 bilhão das 4 bi não tendo o que comer. Aqui no Brasil, um país gigantesco, de oportunidades incríveis, registrando 33 milhões de brasileiros sem comida, 58% da população brasileira na insegurança alimentar. E quando nós temos todos os meios para, eu diria, lutarmos bravamente, decisivamente contra isto. Temos muitas coisas no mundo para enfrentar, muitas incertezas, muitas inseguranças, mas nós temos condição no planeta Terra e no Brasil de assegurar a cada habitante um prato de comida, uma refeição digna. Temos condição e isso tem que nos incomodar para trabalharmos com relação a esse aspecto. E um caminho que é certo, seguro com relação a isso é o cooperativismo. Nas cooperativas nós podemos desenvolver não só o que nós já vimos ser desenvolvido. As cooperativas no Brasil representam cerca de 55% da produção agropecuária do país. Agora, isso é o que nós enxergamos já. E tem aquilo que nós precisamos atuar daqui para frente. E numa reunião de líderes cooperativistas, foi promovido pela revista Mundo Coop, tem um momento que eu fiquei muito impactado. É um momento em que o Alisson Paulinelli, candidato a Nobel da Paz, com um imenso mérito, talvez o brasileiro que seja unanimidade com relação a ser um sábio do agronegócio do país, um sábio vivo do agronegócio brasileiro, por toda a história que ele representa, pelas transformações que ele representa, iniciadas lá em 1974, com a edificação da Embrapa essa que foi imaginada e pensada por um antecessor dele, que foi o ministro Cirne Lima, em 1970, mas o Alisson significou um grande salto, mandando 1.000 brasileiros estudarem mundo afora, e que retornassem para que a gente aplicasse no Brasil o melhor do conhecimento planetário. E um deles foi cooperativismo. Além da Embrapa, além da Embrater, a extensão rural, a assistência técnica, a ciência, a pesquisa tropicalizada e o cooperativismo, porque no cooperativismo é onde você permite que agricultores se reúnam para uma atividade agregadora de valor. E isso aconteceu no país. Depois, outros governos não foram tão bem sucedidos na continuidade daquelas iniciativas do Alisson, mas o Alisson colocou neste encontro de cooperativistas, de líderes de cooperativistas, a seguinte frase. A frase é de Alisson Paulinelli. A ferida mais dolorosa do Brasil, hoje, são 4,5 milhões de agricultores famintos. Essa foi a expressão do Alisson, que somado ao seu entorno de gente que vive nessas 4,5 milhões de propriedades, nós atingimos mais de 20 milhões de brasileiros que estão no campo, em propriedades sem tecnologia, propriedades na subsistência, propriedades no extrativismo, e é dali, dessa pobreza, dessa miséria, onde também acaba de uma maneira muito triste, se desenvolvendo a ilegalidade, o infortúnio, a criminalização, ou seja, 4,5 milhões de propriedades agrícolas que estão longe do conhecimento, longe da ciência e longe do acesso ao mercado. E o Alisson Paulinelli afirma: as cooperativas são um caminho seguro, certo e capaz para transformar esse sofrimento em esperança. Muito bem.
Neste encontro com líderes cooperativistas, presença ali também de Márcio Freitas, presidente da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, ele criou também um conceito chamado prosperidade. E prosperidade significa todo o entorno de uma cooperativa, ela faz com que a comunidade progrida, com que a sociedade tenha um progresso. E prosperidade significa governança da esperança. Então, confiança é o nome desse modelo. E o Márcio Freitas, presidente da OCB, ressalta que governos não conseguirão mais sozinhos eliminar fome, miséria e pobreza, porque, acima de tudo, existe uma impotência para fazer isso. As cooperativas já nascem ESG, como ouvi de vários membros, e tem uma cidade que eu quero chamar a atenção de todos que estão conosco aqui, que é a cidade de Maringá. A cidade de Maringá, no Paraná, foi eleita novamente melhor cidade do país para se viver. E ali, uma das razões pelas quais isso ocorreu foi a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM, que é uma lei, existe por determinação de uma lei, que convive junto com o poder público na governança daquela cidade e daquela região. E ali eu ouvi dos líderes do CODEM a seguinte expressão: o ambiente cooperativista de Maringá faz toda a diferença. Então quero mandar aqui no nosso podcast Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo, um grande abraço aos nossos amigos da Cocamar, lá de Maringá, e também ressaltar que um dos seus grandes líderes, o Luiz Lourenço, recebeu uma comenda especial por esse valor lá da Associação Comercial de Maringá. Portanto, a gente vai observando que onde tem cooperativismo, onde tem uma cooperativa liderada com esse espírito que o Márcio Freitas coloca, de confiança, você tem ali melhor índice de desenvolvimento humano, você tem ali melhor prosperidade. Este enfoque com relação às cooperativas e com relação a este desafio que o Alisson Paulinelli nos coloca, de olharmos para o lado ainda invisível do agronegócio. Este lado que significa um potencial gigantesco do agronegócio. No planeta, 600 milhões de agricultores aproximadamente, dos quais 500 milhões em situação de subsistência, extrativismo, nos campos aí largados. Aqui no Brasil, nós conseguimos incluir na tecnologia, na ciência, no mercado, cerca de 842 mil propriedades, que é aquele lado do agronegócio visível, pujante, que nos trouxe aí a 271 milhões de toneladas de grãos, 271 milhões e 300 mil toneladas de grãos, que é o que nós estamos estimando colher agora, neste ano, que permitiu o desenvolvimento da proteína animal, de frutas, do setor de hortifruticultura, ou seja, temos o lado visível, o lado da metade cheia do copo. E temos um lado que é o invisível. E esse invisível, nós teremos que atacá-lo de uma maneira muito consciente daqui para frente. Representaria a grande questão para alimentarmos o mundo, alimentarmos o Brasil, esta pergunta: 4,5 milhões de propriedades agrícolas que estão fora do mercado, em gente que vive em situação, como ressaltou Alisson Paulinelli, com uma renda equivalente a apenas 2/3 do salário mínimo. Eles têm ali propriedade, eles têm ali terra, muitos deles até recebem algum recurso, do Fundo de Crédito da Agricultura Familiar, do Pronaf, por exemplo. Porém, o que acontece? Por estarem distantes do acesso ao conhecimento tecnológico, científico, este recurso termina sendo um recurso muito mal utilizado, porque são pessoas que estão distantes do uso
efetivo do conhecimento. E aqui o Alisson Paulinelli nos relembrou neste encontro algo importantíssimo, que é assistência técnica. Sem assistência técnica, as pessoas não conseguem utilizar, e não é mais uma tecnologia de 30 anos atrás. É mesmo um pequeno produtor micro, com algumas vacas de leite ali, não, tem mais de 2,5 milhões de propriedades no Brasil com alguma atividade pecuária, muitos no leite, poucos animais, mesmo este pequeno, ele precisa saber dar a nutrição correta para as vacas, o sal mineral, os ingredientes. Ele pode, por que não, iniciar ali uma atividade de biogás, como eu conheço alguns pequenos produtores de leite que estão fazendo já através de um biodigestor, ganhando dinheiro, tendo muito mais lucro, gerando bioeletricidade, gerando biofertilizantes que distribuem ali no seu pasto, e esse pasto é que vai dar uma nutrição, inclusive melhor às suas vacas. Ou seja, é possível um pequeno produtor com conhecimento, com educação, se desenvolver no uso da tecnologia contemporânea, que ela é muito mais avançada do que as tecnologias de 20, 30 anos atrás, onde se faziam praticamente as coisas muito, muito na mão. E além disso, é óbvio que o pequeno produtor reunido no ambiente do cooperativismo, ele poderá fazer com muito mais eficácia o acesso e o conhecimento dessa tecnologia. Portanto, o que temos aqui de desafio neste particular podcast, o podcast Agroalimento, que tem a função de divulgarmos, de difundirmos esse sonho que é alimentar o mundo. Quando olhamos para o nosso próprio Brasil, temos alegria, felicidade, pujança nas 842 mil propriedades que deram um salto tecnológico. A Revolução Verde, né, atingiu este grupo de gente e nos permitiu chegar até aqui. Agora, nós temos que dar um salto novamente daqui para os próximos 30 anos. E para os próximos 30 anos, eu não tenho dúvida alguma que o grande movimento será um movimento de ordem social. Nós precisamos incluir na produção de alimentos, com agroindustrialização, com ciência, 4,5 milhões de propriedades agrícolas brasileiras que estão espalhadas por este Brasilzão, com gente ali, gente de valor, à espera de um olhar de gestão, de um olhar de cooperação acima de tudo. E para isso, relembrando aqui, Maringá não é só uma missão mais de governo, é uma missão da consciência da sociedade civil organizada. Então vai aqui, 4,5 milhões de agricultores, conforme o Alisson Paulinelli disse, famintos. Do outro lado, 33 milhões de brasileiros famintos. Quantos desses não estão na mesma contabilidade? Se desenvolvermos esses 4,5 milhões para o mercado, para a cooperação, para a educação, para a ciência, para a logística, se inserirmos esses 4,5 milhões, nós estamos falando diretamente ali de cerca de 20 milhões de pessoas naqueles estabelecimentos agrícolas. E no entorno deles vai gerar riqueza, vai gerar agroindústrias pequenas, médias, grandes, vai gerar muita gente do comércio, vai gerar gente de serviços, vai gerar escolas, haverá um crescimento, a prosperidade irá ocorrer ali. Portanto, Alisson Paulinelli, se eu já o admirava, passei a admirá-lo muito mais do que sempre o admirei. A sua visão da grande revolução nos próximos anos, ela exige o engajamento de 4,5 milhões de agricultores brasileiros que estão ali prontos para que a gente preste atenção neles e que a gente faça deste grupo humano, além dos outros, cada vez com mais conhecimento, tecnologia e agregação de valor, mas que a gente faça ali a efetiva multiplicação do agro brasileiro, dobrar o agro brasileiro de tamanho. Um grande abraço e ficamos aí com o nosso Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo, de olho no lado invisível, que vai ser o mais visível daqui para frente, com
prosperidade. Grande abraço.